Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu estou aqui hoje para poder fazer esse pequeno vídeo, pequeno tutorial, tentando explicar rapidamente como que vocês organizam uma referência bibliográfica. Todos vocês precisam construir referência bibliográfica para os seus artigos, seja agora, nesse momento, ou em qualquer momento futuro da sua vida acadêmica. E a referência bibliográfica é algo fundamental em toda a obra. O que é a referência bibliográfica em primeiro lugar? Referência bibliográfica é tudo aquilo que está como fundamentação daquilo que você diz no teu artigo. Por exemplo, aqui eu tenho um artigo que foi publicado em meu nome, que se chama Empatia e Solidariedade para Edith Stein, enfim. Nesse artigo, eu trouxe vários autores para a discussão, como exemplo, Edith Stein e o que ela pensa sobre empatia e solidariedade. Assim como outros autores estão presentes nesta obra aqui. Ales Bello, entre outros autores que são importantes para a construção do meu artigo, são importantes para a construção desse documento que aqui está apresentado em forma de conhecimento científico. Nesse caso, quando que chega ao final da minha obra, eu tenho que fazer a citação de referências que foram importantes e fundamentais para a organização da minha obra, do meu artigo, do meu trabalho da faculdade e assim por diante. Nós vamos ver que a grande maioria das citações, quando você for pegar, por exemplo, algum livro, qualquer livro, um livro normal que vocês têm em mãos, vai ter pelo menos 5 referências bem simples. O nome do autor, o título, se tiver um subtítulo, se ele for estrangeiro vai ser a tradução, no caso de não sendo estrangeiro, apenas a cidade, aqui neste caso Bauru, São Paulo, a editora e o ano do qual está se referindo o livro. Vamos tentar fazer na prática, então, uma edição de uma referência bibliográfica. Eu estou aqui com o meu livro em mãos, é um livro que inclusive fui eu que escrevi, sobre o tema da empatia em Edith Stein. Todo livro é muito simples de citar, porque no livro geralmente já tem uma ficha catalográfica. A ficha catalográfica é quando que tem esse documento aqui, onde tem aqui as informações principais, o nome do autor, o livro, a editora e assim por diante. Este é um exemplo. Aqui, se nós for pegar esse outro livro aqui, nós também temos ficha catalográfica, olha só. Aqui, o Tilting, tem ficha catalográfica também. Como que eu poderia citar o livro do professor Rudimar? Eu estou lendo o livro lá e dentro de uma das frases lá que ele citou, eu achei importante que tem relação com o meu trabalho, então eu preciso agora citar, referenciar esta obra que o professor Rudimar construiu. Bom, então a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte. A primeira parte da citação é o sobrenome e o nome. Então, Barea Rudimar. Ponto. O autor a quem se refere. Esta é a primeira condição. A segunda condição é quando que nós vamos escrever o título, o tema da empatia em Edith Stein. Esse seria o título da obra. Quando que nós vamos falar o título da obra, nós temos que deixar ele em negrito. Se a obra não tiver um subtítulo, só vai o título em negrito e pronto. Aqui nós vamos agora colocar um ponto. Depois que nós colocamos então o título, como uma das regras básicas, nós temos que colocar a cidade. Neste caso aqui, ele foi constituído na cidade de Porto Alegre, que foi editado. Porto Alegre. 2 pontos. Qual foi a editora que fez a edição dessa obra? Neste caso aqui foi a editora FI. Editora FI. É assim que se escreve. Vírgula. No ano de 2016. Está aqui. Deixa eu ver se consigo colocar. Editora FI 2016. Estaria concluído se eu fosse ter pegado uma citação do professor Rudimar Barea para a construção do nosso livro.
Aqui a questão de formatação é uma outra situação, mas geralmente então você vai ter aqui Times ou Arial 12, sem espaçamento na primeira linha. E se eu tiver um outro autor e o autor for que comece com A, eu tenho o sobrenome dele começar com A, por exemplo, Aranha. Aranha. Ele vai antes do nome Rudimar Barea, bem como se eu tiver um sobrenome aqui, Maciel, vai depois do Rudimar Barea, porque é por ordem alfabética que se organiza as referências bibliográficas. Uma outra pergunta que talvez possa aparecer, por exemplo, e se essa obra, se esse livro eu busquei lá da internet, assim como eu tenho aqui nesse exemplo de referência bibliográfica aqui, ó. Se essa obra eu busquei lá na internet, como que eu faço? É muito simples, então nós vamos fazer o seguinte. Aqui, inclusive, eu tenho esta mesma obra que eu citei para vocês, do meu livro. Ele está disponível na editora FI de forma gratuita para baixar em PDF. Se eu fosse buscar essa obra lá no site da editora FI, o que eu iria fazer? Eu iria copiar aqui a URL de onde está a obra. Disponível, eu iria escrever aqui para complementar, disponível em 2 pontos, a obra, ou o link da obra, né, vírgula, acesso em o dia que você acessou, 20 de junho de 2020. Pronto, estaria pronta se essa citação, se eu tivesse pegado ela da internet. Ah, mas na internet não tem lá a cidade e também não tem a editora. Tudo bem, não tem problema. Normalmente, quando que você está buscando uma referência da internet, não vai ter essa referência da cidade ou da editora. Porém, o que é importante quando você buscar algo da internet é estar escrito aqui, disponível em o site que você buscou e a data que você buscou. De forma simples e prática, então, o que nós precisamos para uma referência bibliográfica? O nome do autor, o título do livro, a cidade, a editora e o ano. É assim que se formata uma referência bibliográfica. Caso você busque essa obra da internet em um artigo, o nome do autor, o título do artigo, se tiver informação de ano, a informação do ano, e no caso para complementação, disponível no site que foi disponível e o dia do acesso da obra, tá? Então é mais ou menos por aí o caminho que se constrói uma referência bibliográfica, sempre lembrando, Times ou Arial 12, justificada, lembrando que aqui também é 0000, corpo do texto, especial nenhum, e o espaçamento, quando que se trata da ABNT, é espaçamento simples, com a diferença de que para cada citação, nós temos que ter 2 espaços. Então, eu vou copiar e colar aqui para mostrar para vocês. Seria assim. Como que funciona para saber se tem 2 espaços? Clica aqui onde que tem esse musiquinha. Você vai ver se tem 2 ou mais espaços e se ele está simples ou se ele está em 1,5. Tá bom? Qualquer coisa, estamos à disposição. Abraço e até mais.